Então vamos lá. Vamos abrir Apocalipse, capítulo 13. Esse texto aí que vocês estão vendo, né? Apocalipse 13. A gente vai ler do versículo 11 até o versículo 18. Terminar o capítulo 13 hoje, se Deus permitir. Todo mundo abriu? Vou ler aqui, tá? Fazer a leitura aqui, tá? Apocalipse 13, a partir do versículo 11, diz assim: Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Vixe, né? Vixe, vixe. Então vamos lá. Semana passada, né? A gente deu continuidade ao capítulo 13, a gente viu do versículo 5 até o 10, né? Onde João ele, relata, né? Ele vai falar sobre, tipo, vamos dizer assim, a forma como a primeira besta, né? Que a gente viu, que ela surge do mar, a forma como ela age. Mais ou menos, é tipo isso, né? Como ela vai agir no mundo, né? Enganando e tal, fazendo as coisas que ela vai fazer. Agora, João ele vai começar a falar, né, de uma segunda besta. Agora, João ele vai começar a falar de uma segunda besta. Ele diz, a partir do versículo 11, do capítulo 13, ele diz que viu uma segunda besta. Aí tem algumas coisas interessantes sobre essa besta, né? Tem várias coisas, né? Mas vamos por partes. Primeiro, João ele disse que vê, no versículo 11, né, outra besta. O fato dele ter usado o termo outra indica que é uma diferente. Não é a mesma besta, aparecendo de outra forma, mas é outra besta, né? Então, é realmente uma segunda besta. No capítulo 13, a partir do versículo 1, ele relata o surgimento de uma besta que vem do mar. Agora ele relata o surgimento da segunda besta, de outra besta. Essa outra besta, ela surge, né, emerge, né, ela surge, né, da terra, como diz o texto, no versículo 11. A ideia dela surgir é a mesma de quando a besta surge do mar, vamos dizer assim, ela aparece, é a mesma ideia, só que aqui ela aparece da terra, né? Os comentários que eu li acerca disso, nenhum deles, vamos dizer assim, enfatiza essa ideia, tipo assim, como se fosse algo extremamente relevante a ideia dela surgir da terra e não do mar. A única coisa que tem a respeito disso é que isso pode fazer referência ao que é dito lá em Daniel, capítulo 7. Aí eu queria pedir para Arthur, por favor, ler aí Daniel, esse texto, Daniel 7:17, por favor.
Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Pronto, então, o que é que esse texto a gente já leu, né? Que é o texto que Daniel vai falar de quatro animais, que a gente viu que faz referência a essa besta que aparece. Então, esses quatro animais tem referência com essa besta, a primeira besta que a gente viu. Só que Daniel diz que esses quatro animais, e lá em Daniel 7, acho que é versículo 3, no começo do capítulo, ele vai falar que esses quatro animais surgiram do mar. Aí, depois, no versículo 17, esse que Arthur leu, ele vai dizer que eles surgiram da terra, né? Só que ali em Daniel são as mesmas criaturas, vamos dizer assim. São os quatro animais, que ele depois vai dizer que são os quatro reis que surgiram da terra. Lá em Daniel é tipo, vamos dizer assim, a mesma coisa. Aqui, como a gente já viu, é outra besta, né? São é, duas bestas diferentes. Tem a primeira besta que surge do mar e essa segunda que surge da terra. Aí, como eu disse, talvez tenha tirado essa ideia de lá de Daniel, só que a ideia seria mostrar que aqui em Apocalipse são duas bestas diferentes, mas que de certa forma elas têm a mesma origem, vamos dizer assim. Não é, elas são amigas, né? Elas tipo, têm a mesma origem. Tem uma origem infernal, vamos dizer assim. Então são duas bestas diferentes. Essa besta aqui surge da Terra, né? E, tipo, não tem nada de tão especial no fato dela surgir da Terra. Foi só o que João relatou. Aí vai começar a falar sobre as características dessa besta. A primeira que ele fala é que ela tem dois chifres. A primeira besta ela tinha 10 chifres. Né? Essa segunda ela tem apenas dois. Né? Por que ela tem apenas dois? Dois chifres, né? Em primeiro lugar, ele vai dizer que esses dois chifres faziam com que ela se assemelhasse a um cordeiro. E como a gente já viu, né, o dragão e as bestas, a falsa trindade que a gente chamou, eles procuram a todo tempo imitar, fazer um simulacro das coisas de Deus, né, das coisas de Deus, de Cristo, das coisas de Deus, vamos dizer assim, né? Então, aqui, por ela querer se assemelhar a um cordeiro, com dois chifres, é uma imitação de Cristo. O próprio Jesus falou que surgiriam pessoas que iriam dizer que eram Cristo, que iriam arrogar para si esse título e essa autoridade, vamos dizer assim, mas que eram falsos profetas. Né? Lá no capítulo 7 de Mateus, por favor, Vinícius, pode ler para a gente? Mateus 7:15. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pronto, então, Jesus, ele exorta o povo, né, a ter cuidado, a ter cautela, porque os falsos profetas vão vir, vamos dizer assim, né, vestidos de ovelhas. Então, tá essa ideia de aquele que a gente falou, dele querer imitar as coisas de Deus, justamente para enganar, né, as pessoas. Então, esses dois chifres, eles se assemelham com o cordeiro, tentando imitar Cristo, tentando fazer uma imitação do cordeiro, que é Cristo, né, o cordeiro que venceu. Só que existem diferenças, né? O próprio Jesus advertiu sobre isso, né, para a gente ter cuidado em relação a isso. E outro fator que vem, né, dessa ideia dele ter dois chifres, é que a gente já viu que chifre, o símbolo de um chifre é basicamente poder, né, autoridade, poder. A primeira besta tinha 10 chifres. Se a segunda ter somente dois, tem uma relação de que ela é, assim, é subordinada à primeira besta. Tipo, numa hierarquia, vamos dizer assim, né, ela está abaixo da primeira besta. Né? Então, ela tem apenas dois chifres. Né? O poder e a autoridade dela é menor do que o da primeira besta. Beleza? Tanto que quando a gente for ver a atuação dessa segunda besta,
basicamente o que ela faz é apontar para a primeira besta. Ela vai enganar as pessoas para fazer as pessoas adorarem a primeira besta. Então, ela é subordinada a essa primeira besta. Aí, outra característica dessa segunda besta que ele vai falar no versículo 11 é que ela fala como um dragão. A ideia dela falar como um dragão é que ela possui as mesmas palavras de engano que o dragão. A gente viu que o dragão, no capítulo 12, o propósito dele é enganar. Ele é um enganador, ele é um mentiroso desde o princípio. Tudo que ele fala é mentira. Ele quer enganar as pessoas para seguirem ele, para adorarem a ele, é o dragão. Então ele vai enganar, ele vai mentir. O fato dessa segunda besta falar como o dragão traz essa ideia, né? Que ele vai trazer palavras de engano, ele vai enganar, ele vai proferir mentiras, blasfêmias contra Deus para enganar as nações. Basicamente é isso. Isso. Aí, além disso, o que vai acontecer? Versículo 12, ele vai dizer que ela recebe toda a autoridade da primeira besta. Então, e a gente viu que a primeira besta recebeu a autoridade do dragão. Então, essa autoridade foi meio que passando de mão em mão, né? O dragão deu autoridade à primeira besta. A primeira besta fez lá o que tinha que fazer. Apareceu a segunda besta. A primeira besta deu para não ficar falando primeiro, segunda. A primeira besta é o anticristo, né? Que a gente já falou semana passada. Então, o chamado de anticristo. Então, o dragão deu autoridade ao anticristo. O anticristo dá a sua autoridade à segunda besta. E essa segunda besta vai exercer essa autoridade que ela recebeu. Então, no mesmo poder e autoridade que o anticristo agiu, né, e vai agir, né? A segunda besta também vai, através dessa mesma autoridade, fazer as coisas que ela veio para fazer, né? Que é o quê? A gente vai ver daqui a pouco. Justamente. Fazer as pessoas adorarem o anticristo. Então, com essa autoridade que ela vai receber do anticristo, que já vem do dragão, e que a gente sabe que, no pano de fundo geral, é Deus quem permite, é Deus quem concede isso. Então, essa segunda besta, o propósito dela, por isso eu coloquei em vermelho aqui, porque esse é o propósito dessa segunda besta, vamos dizer assim, a função dela, foi para isso que ela veio, que é para fazer as pessoas adorarem o anticristo. Ela vai apontar para o anticristo. Então, ela vai surgir da terra, vai aparecer, essa segunda besta, com um pouco menos autoridade do que é o anticristo, vai ser subordinada a esse anticristo, vai enganar as nações, através da autoridade que ela recebeu, para fazer com que as pessoas adorem o anticristo. E ela vai conseguir fazer isso, né? Como a gente já viu também, as pessoas vão adorar o anticristo. Com isso, a gente entende que essa segunda besta, ela também imita o Espírito Santo. Porque, de certa forma, qual é o papel do Espírito Santo? É nos convencer, apontar para Cristo, nos fazer olhar para Cristo, abrir nossos olhos para a gente crer em Cristo. Como é que tem aquele texto? Nos convencer, né, do pecado, da justiça e do juízo, e nos fazer olhar para Cristo. Então, da mesma forma como o Espírito Santo, ele nos guia a Cristo, essa segunda besta vai guiar as pessoas para adoração ao anticristo. E aí, com essa imitação do Espírito Santo, a gente vê, se fecha, né, se completa a falsa trindade que a gente tinha falado antes, né? O dragão, que é a imitação de como se fosse Deus, né? O anticristo, que é a imitação de Cristo. Tanto, até a gente viu, né, que o anticristo é aquele que morreu e reviveu, né? Teve uma ferida mortal, mas reviveu e tal, tudo aquilo que ele também vai falar aqui. E essa segunda besta, que mais na frente, né? Se eu não me engano, é no capítulo 17,
Acho que é. Ele vai receber, essa segunda besta vai receber outro nome, né, que é o falso profeta. Então, essa segunda besta imita o Espírito Santo. Então, forma aqui, né, fecha aqui a falsa trindade. A trindade satânica, vamos dizer assim. E aí, com essa autoridade que essa segunda besta faz, além dela, vamos dizer assim, pregar, né, e falar palavras de engano para enganar as pessoas, ela também realiza milagres, realiza grandes sinais. Esse é o termo que é usado, né? Ela faz grandes sinais. Para quê? Para meio que o propósito geral é enganar as pessoas, né? Mas vamos dizer assim, os sinais que elas fazem é para meio que fortalecer a sua pregação e as pessoas verem, olha, ela faz grandes sinais, ela faz milagres, isso aí só pode ser uma coisa, sei lá, de Deus, só pode ser uma coisa boa, né? Então, esse aí é o nosso profeta, né? Tá, vamos adorar o anticristo. Então, os milagres servem para isso, para assim, fortalecer a sua pregação e as pessoas comprarem as palavras dela, né? Que a gente já acabou de ver que são palavras de engano. E aí também, quando ele vai falar que ela realiza milagres, né? Ele cita um, um acontecimento tipo, específico. Ela diz o quê? Que vai fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Onde foi que isso aconteceu? A gente viu, a gente sabe, né? Que Elias. isso aconteceu com Elias, exatamente. Aí vamos ler lá nesse texto, Primeira Reis, só para a gente ficar sabendo. Por favor, Daniel Lima, leia aí. Primeira Reis 18, 36 ao 39. Um minuto, peraí. Diz de novo o texto aí pra mim, por favor. É Primeira Reis 18, versículo 36. 18:36, né? Porque cortou aqui. É. Até o 39. Beleza. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: Ó Senhor Deus de Abraão, és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Deus, és Deus. Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, lá com Elias, o que é que a gente vê? Ele pede para que Deus conceda a ele fazer algo, um sinal, para que as pessoas reconheçam que Deus é Deus, né? Que Elias é um profeta de Deus. E é isso que acontece, né? Deus faz com que caia fogo do céu, tal, tudo aquilo. E o que é qual é a consequência? As pessoas reconhecem só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aqui a ideia é a mesma. E vamos dizer assim, a ação dessa segunda besta é a ação como de um profeta. Ela vai falar as palavras, vamos dizer assim, né, do dragão e do anticristo, para fazer as pessoas olharem para o anticristo. Por isso que eu falei, mas na frente ela vai ser chamada de falso profeta. E aí, o que é que ela vai fazer? Vai fazer sinais, vai fazer fogo, cai do céu, para que as pessoas olhem aquilo, e o texto diz, em Apocalipse, capítulo 13, versículo 13, que isso vai acontecer à vista dos homens, os homens vão ver esses sinais, esses milagres. Por quê? Para que justamente eles vejam aquilo e deem glória a ela, a segunda besta e ao anticristo. Esse é o propósito de tudo isso acontecer. É que as pessoas passem a adorar o anticristo. E Deus vai permitir isso. Justamente para que assim, seja revelado, né? Quem são os de Deus e quem não são, quem não é o povo de Deus. Então isso vai acontecer. Pessoas vão adorar o anticristo
E a segunda besta, o falso profeta, vai surgir, vai fazer sinais, vai pregar, justamente para que as pessoas adorem o anticristo. Ele vai realizar milagres e tal, a semelhança do que Elias fez. Né? Que Elias foi, é assim, vamos dizer, o profeta, sempre que para os judeus vai se falar de profeta, se lembra de Elias. Né? Então, Elias é um símbolo de profeta. Né? Então, a segunda besta vai procurar imitar justamente essa figura, né, de Elias, a figura do profeta. E isso, como eu já falei, né, mostra a soberania divina. No começo do versículo 14, tipo, nós sabemos que tudo isso está acontecendo de acordo com o plano de Deus. Não é como se o dragão, a falsa trindade estivesse agindo e Deus está lá preocupado. Meu Deus, e agora? Meu Deus, não. E Deus está preocupado, o que é que eu vou fazer e tal, e agora? Como é que eu posso ajeitar isso aqui? Não. Tudo está de acordo com o plano de Deus. Semana passada a gente viu que quem dá poder e autoridade ao dragão e ao anticristo é o próprio Deus. É Deus que permite que eles façam isso. E aqui no começo do versículo 14 ele vai dizer, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar. Então, mais uma vez, a gente traz aquela ideia. Lhe foi permitido realizar. Quem permitiu? Deus. Então, por mais que a gente veja, né, a coisa apertando, né, a situação ficando mais complicada, o anticristo reinando, o anticristo perseguindo a igreja, o povo morrendo porque não tem a marca da besta e tudo mais, a gente vê a igreja dessa forma, morrendo e tal, sendo perseguida, isso é permissão de Deus. Então, é aquilo que eu falo toda semana. O crente, ele não tem que ter medo do fim, não tem que ter medo do anticristo, não tem que ter medo dessas coisas, desses acontecimentos, né? Porque geralmente quando o povo vai ler Apocalipse, o povo já fica com medo, já fica, eita, Apocalipse, misericórdia, Apocalipse, não sei o que lá, a besta, o anticristo, e não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, tipo, isso é o plano de Deus. E Deus planejou que no fim, próximo à volta de Cristo, a igreja iria passar por isso. O anticristo vai surgir, vai perseguir a igreja e vai fazer tudo que ele tem que fazer. Então, isso é o plano de Deus. Você pode ter medo, pode chorar, pode fazer o que quiser, mas é o que vai acontecer. E a gente tem que entender que isso está debaixo do controle de Deus. Né? Deus é soberano e isso é permissão dele, como fala no começo do versículo 14. Então a gente não precisa temer isso. O que a gente precisa fazer, como a gente viu semana passada, né? Se manter firmes. No versículo 10 do capítulo 13, ele fala ter perseverança, né, e ser fiel até a morte. Não negar a Cristo. Porque se a gente preferir negar a Cristo por um pouco mais de vida aqui, por exemplo, isso vai ter consequências eternas que não vai ter como mais você resolver. Você vai ser condenado, vai para o inferno, basicamente. Vai sofrer o dano da segunda morte, né? Mas caso a gente morra aqui sem negar a Cristo, né, sendo fiel e perseverando até o fim, seja na perseguição ou não, se a gente for fiel até o fim, nós vamos receber a recompensa que tem, a herança que Deus tem preparado para nós no céu, né? Isso não acontece por nossas obras, obviamente. Ninguém é salvo por obras. Mas aqueles que são salvos devem perseverar. E basicamente é isso, né? Aqueles que são salvos, eles perseveram até o fim, eles são fiéis até a morte. Então, cuidado, para a gente não se encontrar no lugar errado, né? E nem amar tanto o mundo e as coisas do mundo a ponto de negar a Cristo. Porque, como Jesus falou, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas quem negar ele diante dos homens, ele não vai confessar diante do Pai. Isso é a pior coisa que alguém pode experimentar, vamos dizer assim. Beleza? Então, tudo está debaixo do plano de Deus. Deus ainda é soberano, está lá sentado no trono, no controle de todas as coisas. Beleza? Aí alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Matheus, nessa parte da adoração da besta,
Tipo, eu tô pensando de duas formas. Aí eu queria saber a tua opinião sobre isso. Se seria, por exemplo, hoje a gente sabe que hoje em dia a gente tem muito, tipo, falso pastor aí, né? Tipo, com essa questão de teologia da prosperidade e tem esse acontecimento de milagre e tal. Só que, tipo, o povo que tá lá, na cabeça deles, eles pensam que estão adorando a Deus, né? Tipo, eles não estão. Tem algumas igrejas que fazem isso, mas, tipo, de forma mais geral, eles estão adorando, pensam que estão adorando a Deus, né? Eles não estão adorando uma pessoa em si. Aí, o que eu queria saber era se, tipo, na tua opinião, se essa adoração à segunda besta, adoração ao anticristo, que vai ser proporcionada pela segunda besta, vai ser, tipo, mais por essa, como é hoje, né? Tipo, vai ter muita gente sendo chamada, aqueles como a gente viu semana passada, que não estão escritos no livro da vida, né? Que tipo, vai ser muita gente que vai ir para esse negócio por causa de milagre e tal, etc., dos sinais, e tipo, mais na cabeça delas pensando que vão estar adorando a Deus, mas na verdade estão adorando ao anticristo, ou se tipo, vai ser mais ou menos como era na época de João aí, no Império Romano, que tipo, tinha que adorar o imperador mesmo, tinha o culto do imperador, essas coisas. Pronto. Então, é um pouco dos dois, né? Porque até na época de João, quando eles tinham culto ao imperador, eles consideravam o imperador como uma divindade. O imperador era tipo um deus na Terra, vamos dizer assim, né? Então, de certa forma, eles estariam adorando a um deus. E tipo, e tipo, mesmo que as pessoas vão adorar, o propósito, a ideia é que, assim, o anticristo ele vai ter um poder político, tipo, poder assim. E a segunda besta ela vai atuar mais na área religiosa. Só que a segunda besta vai apontar justamente para a adoração ao anticristo. Então ele vai ser um líder mundial assim, que as pessoas vão literalmente adorar ele. Se as pessoas vão acreditar que ele é Deus ou não, não sei. Mas a ideia é que as pessoas vão adorar ele, né? E de certa forma vão, se estar adorando a ele, né, vão ter ele como um Deus, né? E tipo, isso, mesmo que as pessoas vão adorar, caiam no engano da segunda besta, né? E vão adorar acreditando que seja ser algo de Deus, por exemplo, não é Deus. Tipo, elas estão adorando um Deus da cabeça delas, um Deus que elas criaram na cabeça. Então, de toda forma, é idolatria, né? Não sei se respondeu a tua pergunta, não sei se deu para entender também o que eu falei. Deu. Era justamente isso, de, tipo, dessa questão. Para saber se ia ser, tipo, como no Império Romano, né? Que é tipo um negócio mais assim, tipo, você tem que adorar, se você não adorar, você vai preso e tal. Ou se vai ser um negócio mais assim, tipo, como é hoje, né? Que tipo, o povo não vai para essas igrejas de teologia da prosperidade obrigado. É o que eles querem, né? Aí, tipo, era mais nesse sentido. Isso. Mas também naquela época, em relação ao culto ao imperador, tinha gente que ia porque Porque queria, estava é. obrigado. Exato. Geralmente quem era obrigado era, por exemplo, judeu ou cristão não que adora só a Deus, né, e não queria adorar o imperador, mas é justamente essa ideia aí. Beleza? Então Beleza. vamos passar. Aí, a partir do versículo 14, né, como a gente tem começado, ele vai dizer que a segunda besta, ela vai ser permitido a ela, né, tanto realizar milagres, como também enganar os habitantes da terra. Ela vai realizar milagres, vai pregar, falar coisas justamente para enganar. É aqui que a gente viu. A ideia principal dela é enganar as pessoas para fazer com que elas adorem o anticristo. E aí vai ser permitido isso acontecer. Pessoas vão cair no engano dela. E tipo assim, isso é engano diante da nossa perspectiva, porque a gente sabe qual é a verdade. Só que para as pessoas que vão comprar a ideia dessa segunda besta, isso não é engano. Isso é, para elas, né, vai ser, vamos dizer assim, a verdade delas.
Então, elas vão estar lá, tipo, elas não vão dizer assim, eu estou sendo enganada, mas eu vou. Não. Para elas, isso é a verdade delas, vamos dizer assim, né? Para nós que sabemos a verdade, isso, a gente vê que isso é um engano. E aí vai ser permitido, as pessoas vão ser enganadas por ela, vão adorar o anticristo. E aí ela vai ser dito também no versículo 14, que a segunda besta, ela vai ordenar as pessoas que vão estar lá adorando, né, as pessoas que ela conseguiu, né, converter, vamos dizer assim, ela vai ordenar que as pessoas façam, ou devam fazer, né, uma imagem em honra à primeira besta. E ele vai dizer, a besta, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que foi ferida pela espada e contudo revivera. Aí, quem é a besta que foi ferida pela espada e reviveu? A primeira é o anticristo, né? Como a gente viu, lá no capítulo 13, vai falar a descrição do anticristo. Ele teve uma das suas cabeças ferida, uma ferida mortal, mas ele reviveu, né? A gente estudou já essa parte, a gente já entendeu mais ou menos o que é isso. E aí, esse anticristo vai ser ordenado que as pessoas façam uma imagem desse anticristo, justamente para adorar. Aí isso remete justamente ao que a gente estava falando, né, que é o culto ao imperador. Os imperadores, eles eram considerados como deuses, Deus na Terra, o representante de Deus na Terra, e aí eram feitas estátuas desses imperadores, colocados nos templos, em lugares para as pessoas justamente irem adorar. Isso não somente em Roma. A gente vê isso já há muito tempo, por exemplo, no Império Babilônico. Nabucodonosor fez lá a estátua dele, né, grandona, gigantesca, e as pessoas tinham que se prostrar e adorar ele. Aí quem não fizesse isso, recebia pena de morte, né, ou recebia alguma pena lá. Mas todos deveriam fazer isso. É daí que vem, por exemplo, a perseguição da igreja, né? Porque a igreja não vai se dobrar diante do anticristo. A verdadeira igreja de Cristo não vai. Então, ela vai ser perseguida. Não tem para onde correr. Não tem outra solução, né? Então, as pessoas vão fazer, né, essa imagem do anticristo, e a palavra que é usada para a imagem é tipo a imagem exata. Tipo assim, realmente eles vão fazer como, sei lá, depois eu fiquei pensando sobre isso, mas pode ter muitas ideias, mas vamos dizer assim, eles vão fazer uma estátua dessa pessoa, uma estátua bem feita, né? E colocar lá, para representar essa pessoa, né? E como a gente já viu, o anticristo vai ser uma pessoa. É um, um indivíduo. Então, essa pessoa vai receber essa estátua justamente para ser adorada, né? Aí vai ser dito no versículo 15 que é dado poder para. Versículo 15. É dado poder, né? A segunda besta foi-lhe dado poder. Para quê? Para ela dar fôlego a essa imagem. E a palavra usada para fôlego, não sei como tem nas outras traduções, nas outras versões, na NVI ele traz como fôlego, né? Mas essa palavra é a mesma palavra para espírito. Então, tipo, é dado um espírito, foi dado, né, o espírito sobre essa imagem. É a mesma coisa que acontece com as duas testemunhas, né? Quando a gente viu lá, as duas testemunhas, elas são mortas, né, são colocadas lá na praça para todo mundo ir ver e rir delas e tal, e festejar a morte das duas testemunhas. Aí o que é que acontece? Deus sopra um espírito nelas e elas revivem. É a mesma ideia. É dado autoridade, tipo, poder à segunda besta para soprar esse espírito, dar vida a essa imagem. E aí, como é que isso vai acontecer? Eu não faço a menor ideia. Porque o que é que a gente pensa, né? Ah, beleza, vai ter um homem, um líder mundial, que vai governar, tal, vai prometer paz, não sei o quê, e as pessoas e vai querer adoração para ele e tal. E aí as pessoas vão fazer uma imagem dele, uma estátua dele. Até aí tudo bem, né? Isso a pessoa fazer estátua de outra pessoa para adorar, até já acontece, né, hoje em dia. Mas
como assim essa imagem vai viver? Ela vai receber um fôlego de vida e vai viver. A estátua vai começar a andar. E, porque quando a gente vai continuar a ler o texto, vai dizer que essa imagem, né, que eu estou chamando de estátua, mas é uma imagem, ela vai falar, ele fala no versículo 15, né, que ela, de modo que ela podia falar, e além de falar, ela vai dizer, e fazer com que fossem mortos os que se recusassem a adorar. Então ela vai poder falar e vai fazer com que as pessoas que não a adorem morram. Aí, meu amigo, como é isso? Uma estátua vai criar vida e vai falar e vai matar as pessoas. Assim, confesso a vocês que nos comentários que eu li, ele não, vamos dizer assim, esclarece isso no sentido de, vamos dizer assim, de uma forma racional. Você, sei lá, vai imaginar alguma coisa. O que eu fiquei pensando, eu não sei, é só uma coisa que eu estava pensando, eu não li isso em lugar nenhum, foi só uma coisa que eu pensei. É, por exemplo, questão de, sei lá, fazer clonagem e também negócio de inteligência artificial, não sei. Hoje em dia a tecnologia aí tá louca. Não sei, foi o que veio na minha cabeça. Porque, sei lá, é um pouco estranho você imaginar uma estátua, de repente a estátua começar a viver, né? Pelo menos pra mim isso é estranho. Mas também pode ser. Matheus, Diga. mas aí no caso, ele, assim, os comentários, as coisas aí que tu viu, fala disso como se fosse algo literal, tipo, ou porque, ou assim, porque como a gente viu, muitas coisas aí são símbolos, né? Mas aí, nesse caso, seria algo literal ou, tipo, seria símbolo? Ou eles não deixa claro? É porque, ó, certo, a grande maioria das coisas é símbolo, né? Só que isso aqui, tipo, a ideia disso aqui é muito clara. Vai ter como eu falei, vai ter um homem, que vai ser um líder mundial, ele vai ser adorado, vai ser feita uma imagem desse homem. Até aí, beleza, né? Vai ser feita uma imagem desse homem. A palavra no grego é imagem. Tipo, a gente entende que seria o quê? Uma estátua, sei lá, uma pintura, não sei. Mas vai ser feita uma imagem dele. E aí vai ser dito que essa imagem ela vai receber vida e vai falar e matar as pessoas. Tipo, eu não consigo associar isso com um símbolo. E nos comentários, o que é que eles vão, o que é que os comentários que falam sobre isso, o que é que ele vai dizer? Que João ele pode estar fazendo referência a como é que chama? A imagem ela fala e mata a questão do ventriloquismo, que é aquele negócio de ventríloco, né? Que controla um boneco e tipo o boneco fica falando e tal. Só que os comentários vão dizer assim: João pode estar trazendo essa ideia, mas não somente isso. Como se tivesse, como se, por exemplo, tá lá o falso profeta, aí ele bota o bonequinho na mão e fica, ó, é aqui, deixa eu ganhar. Não, ele não tá, a ideia não é essa. Ele não vai fazer isso. Ele não é um ventríloco. O que vai dizer, tipo, aí, uma crença que tinha nessa época é que as pessoas que mexiam com magia, feitiçaria, os magos, né? Tem até o caso de Simão lá em Atos, que a gente vê, que ele era um mago, e era dito que o próprio Simão fazia isso, e outros magos também faziam isso, o quê? Dar vida a estátuas, fazer com que estátuas falassem e etc. Era uma crença que tinha, não estou dizendo que isso realmente acontecia, né? Mas tem uns textos apócrifos que vão falar sobre isso, que os magos faziam essas coisas. Então, tipo, tudo que é comentado acerca disso não é tratado como um símbolo, mas como realmente algo que vai acontecer. Por isso que eu disse, como isso vai acontecer, eu não sei exatamente. A única coisa que eu consegui pensar foi justamente essa ideia de fazer sei lá, clonagem e inteligência artificial. É a única coisa que eu consigo imaginar, porque você, tipo, vamos dizer, consegue recriar o corpo da pessoa,
e aí coloca uma inteligência artificial nela lá, e ela, de certa forma, entre aspas, né, tá vivendo lá e falando e matando o povo, né? Foi a única coisa que eu consegui pensar. E os comentaristas, como eu falei, eles tratam isso como uma coisa, de certa forma, literal. Que vai ter um homem lá que vai ser adorado, vai ser feita uma imagem dele, e essa imagem vai falar e vai matar o povo. Matheus, e também essa questão pode ser, tipo, um dos sinais, eu vejo assim, de, tipo, construir a estátua lá do anticristo, né? Aí, tipo, o fato dele fazer com que essa imagem fale, tipo, pode ser que seja uma imagem de pedra mesmo, de, tipo, de metal. Mas, tipo, o fato dele fazer com que essa imagem fale, pode ser um sinal para, tipo, as pessoas dizerem, esse anticristo aí, esse homem aí, essa pessoa, ela é muito poderosa, ele conseguiu fazer com que o metal falasse. Tipo, eu vejo que pode ser uma coisa assim também, de tipo, para as pessoas ficarem ainda mais impressionadas com o poder dele, e aí, esse cara é o enviado, tipo assim, é o Messias. Porque, tipo, o texto fala que foi-lhe permitido dar vida. Tipo, aquilo que eu tô falando, né? Que, tipo, a questão de Deus ser soberano, né? Então, eu acho que pode ser essa questão de sinais também, de, tipo, ser uma estátua, de fato, sei lá, de metal, normal, como a gente conhece, mas, tipo, ele ter poder para fazer com que essa estátua venha a falar para que o povo creia ainda mais nele, tipo assim. Isso é. Eu acredito que a ideia também é justamente essa, né? Para Porque, que. tipo, eu tô lembrando daquela passagem que Deus fez a jumenta falar, né? Tipo, seria uma imitação, né? Nesse sentido, como aquela questão do descer fogo do céu, né? Que ele fez um milagre, tipo, imitando Elias. Mas, imitando entre aspas, né? Imitando Elias. Mas, tipo, poderia ser uma questão também. Ah, Deus fez a jumenta falar e esse cara tá fazendo a estátua falar, tipo assim. Isso, né? Então, tem justamente essa ideia. E, tipo, o que é falado é que essa estátua ela vai realmente ganhar vida. É o que é dito. Ela vai receber espírito, vai se dar fôlego de vida a ela, e ela vai ganhar vida. Aí ela vai falar e vai fazer com que as pessoas que se recusem a adorar a ela, né, a essa imagem, sejam mortos. Pelo menos nos comentários que eu li, ele trata dessa forma. Se tem algum outro comentário que trata de outra forma, eu não encontrei. Pode ser algum outro comentário que eu não tive acesso, né? Mas os comentários que eu li, ele vai falar dessa forma. Tipo, isso é uma coisa, vamos dizer assim, né, absurda, mas é como o Lucas falou, né? Se é permitido a ela realizar milagres e fazer grandes sinais, isso pode ser mais um sinal que ela vai realizar para justamente enganar as pessoas. Como isso vai acontecer? Assim, Matheus, como é que isso vai acontecer, literalmente? Eu não sei. Posso orar, ou então você também pode orar e pedir para Deus lhe revelar, e depois você diz a gente, se Deus lhe revelar ou não. Mas somente pelo relato bíblico não tem como a gente, né, precisar, assim, bater o martelo. Beleza? Parece uma coisa de fantasia, né, de Nárnia e tal, mas é o que tem sendo aqui. Então, beleza. Essa imagem, ela vai receber vida e vai falar e vai requerer adoração. E, tipo, as pessoas vão adorar a imagem, e adorar a imagem é a mesma coisa que adorar ao anticristo. Por quê? Porque se você se recusar a adorar a imagem, o que é falado no versículo 15 é para que essas pessoas que se recusarem a adorar a imagem vão ser mortos. Então, a adoração à imagem e, consequentemente, ao anticristo vai ser obrigatória. Obrigatória no sentido de que se você não adorar, você morre.
Nós, cristãos, nós não vamos adorar. Então, nós vamos morrer. É isso. Não tem outra solução. Outra solução que teria é você não ser pego, por exemplo. Eu não vou adorar, mas eu vou ficar aqui na minha casa. Mas, sei lá, se o bicho bater na porta da sua casa, aí pronto, você vai ter que morrer. Porque você não vai adorar o anticristo. A menos que você não seja cristão. Se você não for cristão, aí você vai adorar o anticristo, fica à vontade aí, faça o que quiser. Mas se você é cristão, não existe possibilidade de você adorar o anticristo. Ou você... E, tipo, isso mostra que só existe duas esferas. Ou você adora a Deus, ou você é servo de Cristo, ou você adora o anticristo. Um pode lhe causar morte, e o outro vai permitir a morte física, né? E o outro vai permitir que você viva, mas aquela coisa, né? O castigo eterno lhe espera. Então, essa adoração, ela, como a gente falou, é obrigatória e ela abrange todas as pessoas, né? Assim, a completude do... Não a completude, mas... Fugiu a palavra. Mas, tipo assim, todas as classes sociais, todos os tipos de pessoas, né? Vai ter, como ele vai falar no versículo 16, né? Pequenos ou grandes, ricos e pobres, livres e escravos, todos vão ser obrigados a adorar. Não importa se você tem classe social alta ou baixa, ou seja o que for, você vai ser adorado, ou você vai ser obrigado a adorar. Isso vai abranger todas as classes sociais, né? Então, isso mostra também mais uma coisa de imitação, né, vamos dizer assim, por parte da falsa trindade, porque a salvação também independe de classe social, de nação, de tudo, né? A graça de Deus é para seja pequeno ou grande, pobre ou rico, tal, mas já sabe, né? Pessoas de todos os povos, línguas e nações. Então, a graça de Deus é sobre aqueles que foram eleitos, que são salvos. Da mesma forma, a, a segunda besta ela vai procurar converter, né, para a adoração ao anticristo, pessoas de diversas classes sociais e ao redor de todo o mundo. Os únicos que não vão adorar a besta, como eu já falei, são os crentes. O resto vai. Então, isso vai abranger, né, todas as classes sociais, como ele fala no versículo 16. E aí, no versículo 16, ele já começa a falar sobre a famigerada marca da besta. A marca que eles vão receber, né? Ele vai dizer que essas pessoas que vão adorar o anticristo, eles vão receber uma certa marca na mão direita ou barra I na testa, né? Depende da versão que você está lendo, ele pode fazer essa diferenciação, e pode ser ou na mão ou na testa, ou então nos dois. E vai receber essa marca. Aí, essa ideia de, tipo, ter uma marca ou algo que lhe identifique, né? Pode ter sido retirado lá de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8. Aí, Iveson, pode ler para a gente esse texto? Também as atarás. Pode ler? Pode ser, mano. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Pronto, então, o que é que... Moisés aí no capítulo 6, ele está dando o que a gente chama de Shema, né? Que é o credo, vamos dizer assim, entre aspas, o credo judeu, que ele fala no começo do capítulo 6, ouve Israel, tal, só o Senhor é Deus, etc, etc. Aí aqui no versículo 8, o que é que ele está dizendo? Pega essas palavras, parafraseando, né? Pega essas palavras, coloque na sua mão e entre os seus olhos, que é na testa, né? Aqui. Não é no monocelha, não, é na testa. Então, ele vai... Essa ideia de colocar na mão e na testa, né? Isso pode ter vindo aí dessa coisa de Deuteronômio. Eu já li em alguns lugares que essa ideia de colocar na mão e na testa remete à questão, vamos dizer assim, do seu entendimento, da sua mente, dos seus pensamentos e dos seus atos, que teria a ver com a mão.
para que, por exemplo, tudo que você pensar e tudo que você fizer tenha como base esse credo, né? Esse schema, essa ideia de que só o Senhor é Deus e tal, e etc. Então, eu já li em algum lugar, não lembro exatamente agora, sobre isso. Então, talvez também tenha relação com isso. Aí, essa ideia pode ter sido retirada daí, né, de Deuteronômio. E essa marca da besta, ela vai ser uma imitação do selo que os crentes recebem, né? A gente já viu no capítulo 7 que os crentes eles vão receber um selo. O selo da parte de... Primeiro, eles são selados com o Espírito Santo. E aí, no capítulo 7 vai dizer que os cristãos vão receber um selo, né, para ser protegidos e tal, tudo que ele vai falar lá no capítulo 7 que a gente já estudou. Então, essa marca da besta pode ser também uma imitação desse selo que os crentes recebem, né? Então, os crentes eles estão selados com a marca da promessa e os adoradores da besta, né, do anticristo, vão ter essa marca da besta. Isso vai ser a diferenciação, vamos dizer assim. Então, seria mais ou menos também uma imitação por parte da falsa trindade. João também poderia estar fazendo referência a algo que acontecia no Império Romano, porque os romanos eles marcavam os escravos deles, né? Eles marcavam ou com tatuagem, faziam tatuagem, ou então com aqueles ferrete. Deixa eu ver se eu escrevi aqui, mas agora não estou lembrado exatamente. Cadê? Ferrete, né? Aquele negócio de ferro. Acho que é aquele negócio de ferro que é quente, né? Então, eles marcavam os escravos com isso. Para quê? Para dizer que era a propriedade deles. Para dizer, esse escravo é meu, tal, eu comprei ele e ele é meu. Então, eles marcavam com esse selo. Então, João poderia também estar fazendo referência a isso. Para mostrar justamente essa questão de propriedade. E como eu coloquei aqui, de aceitação da nova lealdade. Que, por exemplo, vamos dizer que tinha um judeu, né, que era feito escravo. Né? Então, ele, não somente escravo, mas que, vamos dizer assim, iria adorar, por exemplo, o imperador romano. Então, agora, ele meio que, de certa forma, abandonou a antiga lealdade que ele tinha e aceitou uma nova lealdade. Agora, ele é propriedade desse outro senhor dele e ele é leal a esse outro novo senhor dele, né? Então, traz essa ideia. Essa marca vai indicar isso, que essas pessoas são propriedades de Satanás, é o que a Bíblia fala, os filhos do diabo, lá em João, né? Em 1 João, os filhos do diabo, então, são propriedade deles, e não somente são propriedades dele, mas são leais a ele. O adoram, o servem, né? Aceitam essa nova lealdade. Então, são realmente servos dele, vivem, de certa forma, para ele. Então, essa marca da besta também pode indicar isso, né? Indica isso. Aí é dito no versículo 17, né, que quem não tiver essa marca não vai poder comprar nem vender. Ou seja, não vai poder participar do comércio, vamos dizer assim, né? Quem não tiver essa marca não vai comprar nem vender. No versículo 17 ele fala isso. Aí, isso nos lembra o que a gente já estudou lá no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, né? No caso daquelas igrejas que eram igrejas pobres, e justamente a pobreza dela, parte da sua pobreza, né? Ou para dizer toda, vinha justamente de questão de perseguição. Se eu não me engano, acho que não sei, não lembro agora se é Tiatira, mas tinham lá que a gente viu que a cidade tinha um sistema de guildas, né, que para você comercializar nesse sistema de guildas lá, você tinha que cair na idolatria e em pecados relacionados a essa idolatria. E a igreja não iria ceder a isso, né? Então, ela não se envolvia nesse sistema de guildas e ela não poderia, vamos dizer assim, participar do comércio. A gente estudou isso em relação a uma das igrejas lá, que agora eu não lembro exatamente. Então, basicamente é isso. Aqueles que não se dobrarem, não adorarem o anticristo,
eles não vão receber essa marca da besta e eles não vão poder comprar nem vender. Não vão poder participar do comércio. Aí, a gente vai Era morrer em de fome, Tiatira mesmo. de atira, né? Aí, beleza. Então, a gente vai morrer de fome? Pode ser que sim. Pode ser que a gente morra de fome. Mas é aqui que a gente está falando. É aqui que a gente vem falando, né? É melhor morrer de fome e ir para o céu, onde a gente não vai ter mais fome, não vai ter mais sede, não vai ter mais nenhuma dificuldade, nada. Toda lágrima vai ser enxugada e vai ser só alegria, do que a gente se empanturrar de comida aqui e ficar de boa e ir para o inferno. Eu acho que é melhor, né? Pelo menos eu acredito assim. Então, se for preciso que a gente morra de fome, mas que não negue a Cristo, beleza, vamos morrer de fome. O que não vale é a gente se dobrar e adorar o anticristo. Só para receber a marca da besta, só para poder comer sei lá, um hambúrguer. Vale a pena? Eu acho que não. Então a igreja vai sofrer dificuldades em relação a isso, né? Até em relação a essa questão comercial, né, econômica e tudo mais, porque ela não vai se dobrar ao anticristo, consequentemente não vai receber a marca da besta, consequentemente não vai poder comprar nem vender. É o que diz aqui o texto, no versículo 17. Então, a gente precisa ter em mente isso. É o que eu falei também em alguma aula passada. A gente precisa ter em mente isso. A igreja vai sofrer. Não tem para onde correr. Se vai ser nessa nossa geração ou não, eu não sei. Para ser sincero, eu acredito que talvez seja. Porque tem muitos sinais, tem muitas coisas acontecendo. Eu vi um vídeo na internet um dia desse de vulcões entrando em erupção em vários lugares do mundo que não tem relação, tipo, praticamente ao mesmo tempo, né? No mesmo período, assim, os vulcões entrando em erupção, sendo que um tá lá do outro lado do mundo, o outro tá um lugar que não tem nada a ver um com o outro e os vulcões entrando em erupção, né? Então, isso são sinais de que o fim está próximo, que Jesus está voltando. E se o fim está próximo, então quer dizer que também o anticristo está perto de chegar, né? A gente vê também, tipo, até organizações, assim, né, por exemplo, né? Os judeus, eles estão querendo construir o terceiro templo. Parece que eles já, se eu não me engano, tem um site que fala isso, que eles já têm tudo planejado, já tem a planta, já tem tudo. Só falta o lugar para eles construírem isso, que é no lugar que seria o antigo templo, só que o lugar que tem o antigo templo tem uma mesquita lá, né, dos muçulmanos e tal. Aí eles não podem simplesmente derrubar essa mesquita, senão vai ter uma guerra mundial, né? E acabou-se. Aí eles não querem, né, guerra. Então eles estão vendo como é que vai construir isso, mas ele já parece que ele já tem tudo, já tem, eu vi isso em algum lugar. Se eu não me engano, tem um site que fala disso. Que ele já tem até os sacerdotes, já tem tudo, só falta o lugar para poder construir lá. E o que pode ser é que esse anticristo, ele vai vir, né, prometendo paz, ele vai fazer paz entre as nações, vai fazer paz entre Israel e a Palestina, lá, aquela região, e vai permitir que o templo seja construído, né, o que a gente entende. Então, não está tão longe disso acontecer. Até o pastor falou, né, domingo passado, que tem um grupo de cristãos que estão se articulando, né, para traduzir a Bíblia em todas as línguas do mundo, para que o evangelho seja pregado a todas as nações, e aí o fim venha, Jesus volte. Então a gente vê que as coisas estão caminhando para o fim, os sinais estão aí acontecendo, só não vê quem não quer. Tipo, a gente tem isso, a gente tem esse conhecimento, a Bíblia nos diz isso. E a gente olha e vê as coisas acontecendo, então a gente precisa discernir os tempos, e entender, ó, rapaz, Jesus está voltando, e vamos embora. E eu acredito que está mais perto do que a gente imagina. Mas eu não posso dizer com certeza, né? Só Deus sabe a hora e o dia que ele vai voltar. Sim? Mas ele está voltando. Então a gente vai passar por isso, provavelmente. A igreja vai passar por isso. Não tem para onde correr.
Ou ela se dobra ao anticristo e vive sua vida aqui na Terra, ou você não nega a Cristo e você vai sofrer perseguição. Só tem essas duas opções, né? E aí João vai continuar falando da marca da besta. Ele fala que, no versículo 17, né? Essa marca é o nome da besta. Então, é o nome da besta. Só que depois ele acrescenta, ou o número do seu nome. Aí, o número do seu nome? Como assim, né? Antes da gente entrar nisso, nessa parte, a gente precisa ver, a gente precisa acatar, vamos dizer assim, o conselho, conselho de João. O que é que ele diz no versículo 18? Aqui é a sabedoria. E aquele que tem entendimento, calcula. Então, ele diz que para você conseguir discernir isso e entender isso, é necessário sabedoria e entendimento. A gente não pode chegar nesse número 666, 666, o número da besta, a marca da besta, etc. Chegar de qualquer jeito e colocar qualquer interpretação que quiser e vamos nessa. Não. É necessário que você se achegue para interpretar isso com sabedoria e entendimento, para que você não crie uma loucura da sua cabeça e, né, fica aí paranoico e sei lá o quê. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, de sabedoria e entendimento. Em segundo lugar, a gente precisa entender, e os comentários dizem, né, que esse é um dos textos mais estudados ao longo da história da igreja. Tem até no comentário, acho que é no de Hernandes Dias Lopes, ele vai falar que esse texto ele cheira a lamparina e tipo biblioteca, alguma coisa assim, né? Porque é um texto que as pessoas se debruçam muito para procurar entender, estuda, é muito estudado para as pessoas, justamente porque eles querem entender que marca é essa, né? Tipo, para a gente poder discernir e tal. E tipo, por causa dessa grande variedade de estudos, tem muitas interpretações. Algumas fazem sentido, outras não. Eu já vi até uma pessoa dizendo que seria o www da internet. Então, tipo, teria, a marca da besta tem a ver com a internet, não sei o que lá, então, tipo, sei lá. Né? Às vezes, por isso que João ele enfatiza isso, que é necessário você ter sabedoria e entendimento para você não viajar demais, né? Então, tendo isso, e também outra coisa que a gente precisa entender é que a gente tem que ter humildade e saber que não deu para, por exemplo, não deu para interpretar alguma coisa, infelizmente, ao longo de 2000 anos da igreja não se tem um consenso, talvez não vá ser eu que vou descobrir agora aqui e dizer, né? Então a gente também precisa ter humildade em relação a isso, né? E não achar que a gente vai descobrir tudo e ser o grande mestre da Bíblia, né? A gente pode ler, pode estudar e pode pedir que o Espírito Santo nos revele, nos ilumine, mas sempre com humildade e sabedoria e entendimento. Tendo entendido isso, então vamos para as hipóteses do que essa marca da besta pode significar. Como eu disse, tem vários estudos, foram feitos vários estudos ao longo de muito tempo. Esse é um dos textos mais estudados. As pessoas se debruçam nesse texto lá para tentar descobrir o que é isso e tal, e tal, e tal. E surgiram algumas hipóteses em relação a isso. Sim, antes é porque eu não coloquei aqui no slide, né? Eu não coloquei aqui no slide, mas o que a grande maioria dos estudiosos concordam é que esse número, o texto diz, né, que esse número ele meio que faz referência a um nome, e isso é chamado de gematria, que era como é que fala? É como se fosse não é, eu vou chamar de técnica, tipo uma técnica que eles utilizavam para relacionar nomes e letras com números, né? É chamado de gematria. E aí, tipo, você pode, tem várias formas de você trabalhar essa gematria, né? Você pode, sei lá, fazer vários arranjos lá e montar nomes, diferentes nomes, né? E diferentes palavras através disso, de você utilizar números, né? Ele vai até citar um exemplo que
tem não sei se é na Grécia, algum lugar lá que foi escrito assim. Vou parafrasear, que eu não lembro exatamente, mas é assim: eu amo a pessoa com o nome, aí ao invés de colocar o nome da pessoa, coloca um número. Se eu não me engano, o número que ele coloca é 545. Aí 545 pode ser a soma de 500 com 40 com 5, ou pode ser a soma de tanto com tanto com tanto. Então, tipo, tem várias formas de você ler isso, né? Então, isso já existia, né? Isso não é somente de Apocalipse. Isso é uma coisa que já existia lá, essa gematria. E aí João, ele utiliza aqui, né? Com o número 666, que é o que ele fala no versículo 18. É o número que representa o nome dessa pessoa, e esse número é 666. Aí, quais são as hipóteses? A primeira, as hipóteses, né, é que esse número representa o nome de vários líderes mundiais. Tipo assim, tem um livro, eu não sei nem se é apócrifo, acho que é, né, que é Sibilos alguma coisa. Esqueci agora o outro nome, mas Sibilo Cristão, alguma coisa assim, agora eu não sei exatamente. Mas nesse livro ele vai fazer a soma de todos os das iniciais dos nomes dos imperadores romanos, tipo, de alguns imperadores romanos, né? Tem uns que eles excetuam lá, mas ele vai fazer a soma das iniciais dos imperadores romanos e vai dar 666. Então ele vai dizer que isso tem a ver com nomes de líderes mundiais, que pode ser a soma do seu nome vai dar esse número, ou a soma das iniciais de vários nomes vai dar esse número, né? Ele até cita exemplo de poderia ser o Papa, ou Hitler, ou Mussolini, ou etc. Então, poderia somar, né, de alguma forma, o nome dessas pessoas, as letras e tal, e formar, né, esse número, 666. A primeira hipótese seria essa, que são nomes de líderes mundiais. Aí, a segunda hipótese é que seria... Essas são as principais, né? Que o comentarista, ele elenca. Mas, como eu disse, tem vários outros que aí... é uma viagem grande. Mas essas principais aí. A segunda hipótese é que é um número cronológico e que estaria relacionado com a duração do reino do anticristo. Aí, isso é relacionado com impérios antigos. Poderia, por exemplo, Roma, o Império Romano, o Império Muçulmano, né, o Islã e tal, ou então poderia se referir também à Alemanha nazista. De certa forma, não ficou claro se era a soma do tempo desses impérios ou se seria um número representando o tempo do reino do anticristo, algo do tipo. Mas ele entendia como sendo um número cronológico que se refere a tempo, e aí seria o tempo do reino do anticristo, a duração, etc. Então, essa seria a segunda hipótese. Aí, a terceira hipótese é que seria um enigma apocalíptico. Como assim? Um enigma que se refere ao Apocalipse, né? Aí, uma coisa interessante que ele vai falar em relação a isso é que, por exemplo, não seria, vamos dizer assim, o nome em si, mas o significado. Por exemplo, esse nome aqui que eu coloquei em grego aqui, ó, é o nome de Jesus. É Jesus, né? É Jesus, em grego. E quando você soma cada letra dessa aqui, né? O, o, como é o nome dessa letra mesmo, meu Deus? É iota, não? É porque eu tava pensando, é iota ou iota é do hebraico, mas é iota, né? Então, você soma. O iota, o valor dele é 10. Se vocês quiserem ir somando aí, pode somar. Senão, vocês acreditam na minha palavra. O iota é 10. Aí o eta, que é esse que parece um N aqui, é 8. Aí 10 mais 8, 18. Aí quando soma com o sigma, né, que é essa bolinha com um topetinho, é 200 o sigma. Então seria já 218. Aí o ômicron, que é esse O aqui, é 70. Aí já estaria 288. Né?
Aí quando soma com o Y, né? Acho que é assim que fala, sei lá. Que é esse, parece um U, é 400 o valor dele. Então já dá, tava quanto? 288, né? Aí vai para 600, 688. Aí quando soma com esse último sigma aqui, a gente já viu que é 200, aí dá 888. Então é como o nome de Cristo, a soma das letras do nome de Jesus, né, que aqui é o nome de Jesus, dá 888. Aí o número 8, eu fui até pesquisar em alguns sites, que tem sites judeus lá, o significado do número 8, né, para os judeus. Aí o número 8 é muito interessante porque, assim, o número 7 é a perfeição, né? É o número perfeito, completo, pleno. O 8, ele é acima do 7. Então, é como se ele significa algo que transborda, algo que transcende o natural. É algo que está além do natural. Ou seja, algo sobrenatural, né? Então, é como se o nome de Jesus fosse 888, né? Aí, diante dessa hipótese do enigma apocalíptico, Jesus representa além da perfeição, vamos dizer assim, tipo, algo superior à esfera natural. Então, Jesus seria esse superior à esfera natural, assim, algo, né, além da perfeição e tal. O 777 é o número perfeito, e aí o 666 significaria imperfeição, aí, isso seria um contraste, né, entre, por exemplo, Jesus, o nome de Jesus, e esse nome do anticristo. Aí, anticristo é além do natural, além da perfeição e tal, tal, tal. E o anticristo seria o imperfeito, algo que não é, tipo, o 6 não é o 7, né? É menos que 7. Então, é algo que é imperfeito, é algo que é incompleto, algo... Aí teria esse contraste. Então, seria, esse enigma traria essa ideia, de que Cristo está elevado nas alturas, acima da esfera natural, e o anticristo, faria esse contraste. Aí essa seria essa terceira hipótese, né? Eu achei bem interessante, mas eu não digo assim, é isso, né? Mas eu achei bem massa isso aí. Aí, a quarta hipótese tem a ver também um pouco com a terceira, só que ele não relaciona com o nome de Jesus, né? Ele vai dizer que o número 666, ele é um número que representa, como eu falei, incompletude, como o próprio o número 6, ele também representa, fui ver também, né, no site lá que eu disse judeu, ele representa o homem, é o número do homem, é o número da carne, e, consequentemente, é o número do pecado. Então, 666 seria, vamos dizer assim, tipo assim, a perfeita imperfeição. Não sei se deu para entender, né? Mas a plena imperfeição, sei lá. Tipo, a ênfase nessa questão do pecado, da incompletude, da rebeldia do homem, né, em relação a Deus. Aí tem essa hipótese também. Aí a quinta hipótese, essa é a mais complicada de todas, é que o 666 é um número triangular. Aí, o que é um número triangular? Eu não sabia, eu fui pesquisar o que é um número triangular. Eu não sei nem como é que eu vou explicar aqui, mas... Ó, vocês podem pegar um papel, né, e ir escrevendo, assim fica mais fácil. Mas eu vou explicar o que é um número triangular. Um número triangular é um número que, vamos dizer assim, forma um triângulo. Como forma um triângulo? É tipo assim... Como é que eu posso explicar isso? Ó, imagina assim, quais são os números triangulares fáceis para a gente ver? É o 1, né, o 3, que você consegue formar um triângulo. Imagina o 1 é uma bolinha. Aí, de certa forma, uma bolinha seria, você consegue formar um triângulo, né? Aí, o 3 é um número triangular, porque você coloca uma bolinha em cima, duas embaixo, forma um triângulo, né? 6 é um número triangular, porque você coloca 3, 2 e 1, forma um triângulo. Então, assim por diante, né? Tem vários números triangulares. Aí, 666 é um desses números triangulares. Aí, o que é que isso tem a ver, né? Por que do nada isso? Aí ele vai dizer, porque... Olha a viagem. Porque 666 é um número triangular que é a soma de 1 até 36. Se você somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, até 36, eu fiz essa soma e dá 666.
Você, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais, mais 36. Vai dar 666. Então, 666, 666 é um número triangular que é a soma de 1 até 36. Aí 1 é triangular e 36 também é triangular. Aí 36 também é um número triangular e é a soma de 1 a 8. Eu somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 dá 36. Aí volta no número 8 e aí, olha só, o número 8 indica o quê? O oitavo rei. Aí o oitavo rei, ele fala lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 11, que ele vai dizer assim: a besta que era, a besta que era e agora não é o oitavo rei. Então ele vai dizer que esse número é um número triangular de 1 até 36, aí 36 é a soma de 1 até 8, então 8 pega o oitavo rei, que fala lá em Apocalipse capítulo 17. É bonito, mas eu achei uma viagem muito grande. Eu achei bonito, né? Porque você vai somando os números e tal, vai formando um monte de coisa, não sei o que lá, mas sei lá, eu achei um pouco uma viagem. Né? E foi esse cabo que conseguiu dar essa viajada todinha aí pra unir o negócio. Aí eu não sei, não, mano. Meu amigo. O bicho foi longe. É xadrez 6D mesmo. Aí. O bicho foi longe aí. Eu achei bonito, assim, o raciocínio, mas sei lá. Não, não sei se seria isso, né? Então, essas são as principais hipóteses, né? As 5 principais hipóteses. Na verdade, tem mais uma. Que é uma que a gente escuta muito, na verdade é a que a gente mais escuta falar, né? Que seria o nome de César, de Nero César. Né? O nome é Nero César. Aí quando você faz a soma dessas letras, no grego, não dá 666, dá 1000 e pouco. Só que quando você translitera do grego o nome Nero César, do grego para o hebraico, e você vai somar as letras do hebraico, aí dá 666. O nome de Nero César. Aí dizem, né, alguns estudiosos vão dizer que João está se referindo a justamente Nero César, que foi o imperador Nero lá e tudo mais, que a gente já sabe a história dele, né? Que ele perseguiu, tocou fogo lá em Roma, desfou os crentes, matou crente, e etc, e etc. Então, tem essa outra hipótese, né, de ter sido Nero e tal. Só que, tipo, existem alguns problemas em relação à questão de ser Nero, né? Tanto questões de linguística, porque o nome de Nero ele tem uma letrinha a mais, que aí muda totalmente o cálculo, né? Mas, sei lá, aí depende as pessoas podem interpretar de uma forma ou de outra. E também essa questão, como eu falei, de gematria, você pode basicamente formar a palavra que você quiser com um certo número lá. Porque, por exemplo, 666 pode ser 600 mais 60 mais 6. Mas também pode ser 400 mais 200 mais, sei lá, 60 mais 6. Ou então pode ser, tipo, você pode formar diversas palavras com um mesmo número. É muito falado o nome de Nero porque, tipo, Nero foi um imperador romano que imaginava que era Deus, que desejava, né, adoração, que perseguia a igreja, que foi louco, que fez loucura lá. Então, tipo, tinha uma lenda sobre Nero, que a gente até falou, né, nas aulas anteriores, que Nero, em algum momento, ele é dito que ele foi morto, mas que ele iria ressurgir, né, tal, o Nero revividos, é a lenda que tinha lá, que Nero iria voltar e retomar o trono do Império Romano e tal. Então, as pessoas pensam muito em Nero em relação a esse número, porque ele meio que encaixa em várias situações, né, no contexto de João e etc. Só que também é complicado a gente bater o martelo e dizer que é Nero, até porque Nero já morreu. E a gente, assim, não necessariamente acredita nessa lenda de que Nero vai reviver e vai reinar novamente. A gente não acredita nisso, né? Mas a ideia de se referir a Nero é interessante porque pode fazer referência à questão de que o anticristo ele vai vir, vamos dizer assim, sobre o mesmo padrão de Nero.
Não tem, por exemplo, quando a gente lê o Antigo Testamento e a gente vê os tipos de Cristo, então é como se Nero fosse um tipo do anticristo, né? Vamos dizer assim. Então a gente pode fazer essa referência. Mas, no geral, a gente entende que se trata de um número simbólico. É mais, vamos dizer assim, é mais seguro, né, a gente entender como se tratando de um número simbólico que relata justamente essa questão de incompletude, de impossibilidade de alcançar a perfeição, né, já que a Matheus. perfeição é o 7 e 6 tá ali, não alcança o 7. Então seria essa impossibilidade, essa incompletude, né? A encarnação do mal, vamos dizer assim, e até a falsa trindade, né? Se a gente entender que o 6 é o número do mal, do pecado, então a falsa trindade seria 666, né? Então a gente, no geral, entende dessa forma. Não é possível afirmar se vai ser uma marca visível ou não. Se essa marca é algo, vamos dizer assim, interior, por exemplo, o crente tem o selo do Espírito Santo. Onde é que está esse selo? É a circuncisão do coração, né? Como Paulo fala. Então, não tem como dizer se vai ser uma marca visível ou não. Pode ser que seja, ou pode ser que não. A questão é que, quando chegar, tchá, não é possível afirmar, mas quando isso acontecer, a gente vai saber. Quando tudo isso acontecer, a gente vai saber. Porque a marca da besta ela não vai ser uma coisa secreta. O que é que precede ela? O surgimento do anticristo, o surgimento do falso profeta, e o falso profeta vai fazer coisas grandiosas e vai exigir adoração ao anticristo. Os que adorarem o anticristo vão receber a marca da besta. Então, não vai ser uma coisa secreta. Para receber a marca da besta, você adora o anticristo. Uma coisa está ligada à outra. Então, os que adoram o anticristo têm a marca da besta. Os crentes que não vão adorar o anticristo não têm a marca da besta. Então, por isso, a gente vai saber. Por mais que a gente não consiga dizer exatamente o que é, se é um chip, se é uma vacina, se é não sei o quê, se é não sei o quê, se é um código de barras, ou se não é nada visual, se é somente algo interno, vamos dizer assim, uma disposição a servir a besta. Então, a gente não tem como exatamente dizer o que é. Mas a gente entende que esse número significa maldade, significa pecado, rebeldia, é o número do Satanás, vamos dizer assim, é o número da besta, do dragão, é o número que está relacionado com o mal e com aquilo que é mal. A gente não tem como saber exatamente o que é essa marca, mas quando isso acontecer, a gente vai saber. Porque nós somos crentes e não vamos nos dobrar ao anticristo. Então a gente não vai receber isso. Os outros vão receber. Beleza? Deu para entender isso aí? Alguma dúvida, alguma pergunta, comentários? Ô, Matheus, sobre o que tu falou aí do nome de Nero, eu já tinha visto algumas vezes, né, sobre isso, que tu falou que é uma coisa bem comum, né, de falar. Só que o que eu pensei, assim, que poderia ser, porque como isso também é uma profecia, né, o que João escreveu, poderia ser o aspecto histórico da profecia de João. Tipo assim, naquele momento, como ele estava escrevendo uma carta, ele estava preso, a igreja sofria perseguição. Então, tipo, no momento histórico, aquele número se referia a Nero. Mas, tipo, também isso teria uma implicação futura, né? Como toda profecia. Teria essa implicação histórica, mas também teria uma implicação futura de, tipo, estar relacionado a um anticristo, ou sei lá, alguma coisa assim. Eu entendi assim, né? Ó, só que tem pequeno probleminha que é o quê? João não poderia estar falando isso, por exemplo, que iria acontecer no tempo dele, porque isso já tinha acontecido. Nero já tinha vindo e já tinha morrido quando João escreveu Apocalipse. Que a gente entende, né, que João escreveu Apocalipse em cerca de 90 até 95 depois de Cristo. Nero morreu em 69, 70, por aí, né, depois de Cristo. Então, João não estaria dizendo, ó, pessoal, vai vir Nero aí e tal, vocês prestem atenção. Nero já tinha passado.
Ele poderia estar fazendo referência a algo que já passou, dizendo, ó, o anticristo é, vai ser parecido com Nero, por exemplo, que foi o que a gente falou, né? E, tipo, Nero seria um tipo do anticristo, entendeu? Entendi. Sim, e outra coisa, mas tu já falou sobre isso. Era justamente sobre essa questão da marca ser algo visível ou não, sabe? Que, tipo, no caso, a Bíblia deixa em aberto, né? Porque, assim, tem, é muito popular a ideia de algo visível, né? De, tipo, um chip, né? Desde, sei lá, desde pequeno eu escuto essa história desse chip. Mas, tipo, depois, com o tempo, aí eu já fui tendo outra concepção, de pensar que não era algo visível. Como, assim como os crentes são selados com o Espírito, então seria algo visível essa questão da marca da besta, né? Digamos assim. Mas aí, no caso, fica em aberto, né? Não tem como saber. Fica meio que em aberto, depende, assim, da interpretação que você tem, né? Porque como a Bíblia dá margem para diversas interpretações, e sempre lembrando, com entendimento, com sabedoria e com humildade, a gente pode ter diferentes interpretações. O que eu gosto de pensar é justamente assim, eu deixo em aberto, pode ser visível ou não, mas eu relaciono com aquilo que eu falei do que a gente viu lá de Deuteronômio, que eles deveriam guardar aquilo na testa e na mão, né? Aí isso faz referência ao entendimento e aos seus atos, para que o seu entendimento e os seus atos sejam relacionados com aquilo que Deus quer, né, com o credo judeu e tal, aquilo que a Bíblia fala. Então, eu penso assim, da mesma forma como seria esse entendimento, a marca da besta seria algo que faria com que o entendimento das pessoas e os seus atos fossem relacionados com isso, com a maldade, com o pecado e com a vontade da besta, do anticristo. Por mais que possa ser que depois tenha uma marca visível, mas por trás dessa marca visível está esse entendimento, de que o entendimento, a mente, a racionalidade e os atos da pessoa são consagrados ao anticristo, vamos dizer assim, né? É Que como é eu isso? penso. Aí só outra pergunta. Pode fazer. É, em relação a essa segunda besta, tipo, ela também seria um homem, porque assim, tu falou a questão do anticristo, que tipo, o anticristo necessariamente vai ser uma pessoa, né? Porque também eu já ouvi muito falar assim sobre o anticristo não ser necessariamente uma pessoa, mas sei lá, ser uma ideologia, ser até tipo ser a internet, uma coisa assim, mais abstrata. Mas o anticristo necessariamente é uma pessoa, e essa besta também necessariamente vai ser uma pessoa, um profeta que acompanha esse anticristo. Sim, vai ser uma pessoa. Como eu falei, o anticristo ele vai ser um líder político, né? Um líder mundial, vamos dizer assim. E esse falso profeta, que é a segunda besta, vai ser um líder religioso que vai apontar para o anticristo. Aí algumas pessoas dizem que faz referência com o Papa, que aí vai tem relação com o oitavo rei, né, do texto que a gente leu lá de Apocalipse 17, que seria o oitavo Papa numa sucessão e tal, não sei o que lá. Então, e até dizem que vai ser o próximo Papa, né? Algumas pessoas já dizem que vai ser o próximo Papa. Eu não sei se vai ser o Papa ou não, mas a questão é que vai ser um líder religioso que vai fazer com que as pessoas adorem o anticristo. Então vai ser uma pessoa também. E o dragão? O Porque dragão é o dragão Satanás. é Satanás, né? Então, tipo, porque no caso, porque tipo, eu fico pensando, se o dragão não é uma pessoa, né, mas é Satanás, que, né, é um poder, sei lá, um anjo mau, né? Enfim, é espiritual. É, então, tipo, por que as bestas seriam pessoas? Entendeu? Mas Satanás é uma pessoa. Ele só Mas não não é uma é, pessoa ele só não é visível. humano, mas é uma pessoa. Sim, E sim, ele pode mas encarnar.
Então, mas aí como é que a gente sabe que, sei lá, é muito difícil saber, né? Mas como é que a gente sabe que, tipo, essas outras figuras não são, assim, tipo, um poder como Satanás? Eu sei que Satanás é uma pessoa, mas não é algo, não é humano, né? Entendeu? Então, como é que a gente sabe que os outros também serão humanos? Não sei se vocês estão entendendo aí minha pergunta, minha viagem, mas enfim. Eu tô, mas a ideia é que quando a Bíblia se refere ao anticristo, Paulo, lá em Tessalonicenses, diz que é um homem da iniquidade. João diz que é o anticristo, né? Tratando ele como uma pessoa. O artigo trata como uma pessoa. Aqui também Apocalipse trata como uma pessoa, um indivíduo. Então, tudo leva a crer que é uma pessoa, entendeu? Entendi. Acho que não tem mais perguntas. Matheus, essa questão do tipo, porque agora eu fiquei na dúvida de essa questão do 666 é tipo um, porque no versículo 17 João fala que é um número, é o nome ou o número, é o nome da besta ou o número que representa seu nome. Só que, tipo, esse 66 aí, que a gente não sabe, 666, que a gente não sabe o que significa ao certo, mas, tipo, isso é diferente da marca ou isso é a marca? Isso é amar. Isso é a marca, né? E ó, quando a gente lê do versículo 16, ele diz assim: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Aí, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o número da besta ou o número do seu nome. Então, a marca, esse número é essa marca, né? Sim, entendi. Entendi. Beleza? Hoje se tem um entendimento que tem o chip aí, estão pensando no chip e tal, para colocar na mão, o dinheiro está acabando. Só que ainda é cedo, no caso, para afirmar se é esse chip ou se não é o chip. Depende de muita coisa ainda para poder ser isso, né? Isso. É porque, por exemplo, eu já tenho essa questão do chip, né? Eu vi também um homem falando que seria uma vacina, uma super vacina, que, tipo, você fica imune de todas as doenças, que eles disseram até que Bill Gates está fazendo essa super vacina, e que você só vai poder entrar nos estabelecimentos e comprar e fazer as coisas se você tiver a marca que tomou essa vacina, aí estão dizendo que é essa vacina e tal, e tipo, não sei. Por enquanto, não tem como saber, porque o anticristo ainda não se revelou. Mas quando o anticristo se revelar, que a gente souber, esse aí é o anticristo, vai vir acompanhado, as pessoas que vão adorar ele vão, consequentemente, receber essa marca, né? Então, tipo, a gente vai saber, a gente vai ter certeza. Ó, então, isso aqui é a marca. Seja visível ou não, mas isso aqui é a marca. Mas enquanto o anticristo ainda não se revelou, né, o homem da iniquidade ainda não se revelou, a gente não tem como dizer exatamente o que é, né? Ele Eu também acho não, que assim, é uma coisa diretamente ligada ao anticristo, né? Então, como não tem um anticristo, não tem como saber o que é, porque ou se refere a nome, a alguma coisa relacionada ao nome, então é diretamente mesmo ligado ao anticristo, né? Isso, exatamente. e assim, a gente, tipo, fica, óbvio, na dúvida e querendo saber, né, e tudo mais. Eu acho assim que talvez possa passar na cabeça da gente de tipo, será que na hora a gente vai saber quem é o anticristo sem saber o que é a marca? Sei lá, se a gente vai, tipo, usar a marca enganada de forma assim. Só que, tipo, a gente tem que confiar que, assim, mesmo não sabendo o que é a marca agora, né? E se é algo visível, se não é. E também, como o anticristo não foi revelado ainda, mas a gente tem que confiar no que, tipo, o próprio Jesus nos garantiu, né? Que nós não seremos enganados, né?
que ele que garante isso para nós. Então, tipo, agora a gente não sabe, mas e no momento, sei lá, a gente pode até ficar na dúvida, mas aqueles que são de Cristo não serão enganados. Então a gente precisa também confiar nisso, né? Fique em paz, você vai saber. Você não vai ser enganado se você é de Cristo. E assim, eu acredito que você não tem como, vamos dizer assim, receber essa marca por engano. Porque a marca está totalmente relacionada, como o Y falou, está totalmente relacionada com o anticristo e com a adoração a ele. Então, só quem recebe é quem adora a ele. Nós não vamos adorar o anticristo. Não- isso não passa pela nossa cabeça. A gente não vai adorar o anticristo. Então, consequentemente, a gente não vai receber essa marca. Então, tipo, para nós isso é, assim, pelo menos para mim, fica claro, tipo assim, eu não sei o que é agora, mas eu sei que eu não vou adorar o anticristo. Então, Matheus, pode falar. essa questão do fato do anticristo e também dessa segunda besta que a gente vê hoje, tipo, fazer esses milagres. É milagre, né? Operar, tipo, esses sinais, né? Esses sinais aí. Isso indica que ele, tipo, essa pessoa ela vai surgir muito provavelmente do meio, tipo, entre aspas, cristão, né? Quer dizer, cristão não, mas tipo, religioso, né? Aí, Sim. tipo, a minha pergunta é no sentido de que, porque hoje tem muito dessa questão de, tipo, ficar conjecturando, fulano vai ser o anticristo, tal presidente é o anticristo, tal governador é o anticristo, tal ministro é o anticristo, tipo essas coisas, né, que existem hoje. Aí, tipo, a gente deveria, tipo, tipo, eu tenho a minha opinião, certo? Eu queria saber, tipo, a tua opinião sobre isso. Se a gente deveria prestar mais atenção a essa questão de líderes religiosos. Porque, tipo, como vai, ao que tudo indica, vai surgir nesse meio religioso, a gente não deveria prestar mais atenção a eles também. Porque eu vejo muita gente falando dessa questão de político, né? De tipo, que vai ter também, né? Como tu disse, que vai ser um líder político. Mas também tem essa parte da questão da adoração, né? E dos sinais, etc, etc. Também, a gente também tem que ter cuidado, até porque o próprio Jesus ele advertiu em relação a isso, né? Sobre os falsos profetas. E João ele vai dizer que esses falsos profetas, quem tem neles é o espírito do anticristo. E eles são anticristos. Então, tipo, a gente também tem que prestar atenção em relação a isso. E, tipo, nós temos o Espírito Santo. Quem é crente tem o Espírito Santo. E a gente consegue discernir um falso profeta de alguém que não é um falso profeta, né? De um verdade, um profeta realmente de Deus. Alguém que prega a palavra de Deus. Então, a gente tem que ter cuidado em relação a isso, mas vigiando, né? Se mantendo em comunhão com Deus, tá tranquilo. E primeiro João também fala, alguma coisa, saíram do nosso meio, e se fosse dos nossos, também teriam permanecido conosco. Então, tem que ter uma ligação também religiosa, né? Isso. Então é isso. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Alguma dúvida? Então é isso. Vamos encerrar por aqui. O que fica para nós é justamente essa ideia de que o anticristo vai vir, vai ser um líder mundial, governador aí, alguma coisa. Ele vai vir acompanhado da segunda besta, que é o falso profeta. Esse falso profeta vai enganar o povo, vai fazer o povo adorar o anticristo. E essas pessoas que adorarem o anticristo vão receber a marca da besta. Que no geral, vamos dizer assim, o que a gente pode entender da marca da besta é algo que representa maldade, pecado, é, o mal realmente, o, assim, o suco do mal, né? O suprassumo do mal, vamos dizer assim, da maldade, a falsa trindade.
Então, as pessoas que se dobrarem ao anticristo e receberem isso, elas vão estar realmente dizendo: ó, eu sou leal a Satanás, sou filho do diabo. Vai estar deixando mais claro do que nunca esteve, né? Beleza? E nós que somos crentes, vamos só esperar a volta de Cristo e quando ele chegar, meu amigo, é só alegria, tem só gozo eterno e plena satisfação nele, sem temer e sem retroceder. E se chegar a perseguição, chega, me mata aí, mano. Eu vou para Jesus, vou morar com Jesus. É isso aí, né não? É. Então é isso. Deus nos abençoe. Vamos orar, né, para terminar. E aí hoje eu vou postar lá no YouTube, no canal do YouTube. Amém? Alguém gostaria de fazer essa oração, encerrando? Amém, posso fazer. Oremos. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos dado de aprender da tua verdade, da tua palavra, Senhor. Te agradeço, Senhor, porque sabemos que isso é obra da tua graça, Senhor, de nos dar esse entendimento, de poder, Senhor, estar juntos aqui, mesmo que distantes, mas de poder discutir a tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos faça, Senhor, ansiar, Senhor, pelo fim, pelas voltas, Senhor, do Senhor, em que a tua igreja vai vencer, Senhor, em que a tua igreja vai se encontrar contigo, Senhor. Que possamos também lutar para isso, Senhor. Possamos fazer esse evangelho ser conhecido, Senhor. E possamos clamar, Senhor, Maranata, ó, ora vem o Senhor Jesus, ó Pai. Que o nosso coração esteja com esse sentimento de querer, Senhor, te encontrar, de querer ver a vitória do teu povo, da tua vitória, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, até lá, que o Senhor nos ajude a suportar todas as coisas, Senhor. E que o Senhor nos mantenha firmes, Senhor, para a glória do teu nome. Que o Senhor abençoe esse restante de dia, Senhor, e que possamos louvar e adorar o teu nome, Senhor, conforme o Senhor é digno. No nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Então, e Jorge Igor daqui. Então é isso, pessoal. Valeu. Obrigado a todos que participaram. Valeu, galera. Até semana Valeu, valeu. Tchau. Tchau. Aí levanta a mãozinha, Matheus.